Ontem eu fiz 2 vídeos para vocês falando da possibilidade do Centrão abandonar de vez o governo Bolsonaro e entrar de cabeça num pedido de impeachment para tirar Bolsonaro antes de 2022, mesmo contra a vontade da oposição, que parece que não está ainda muito interessada na saída do Bolsonaro. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque não adianta nada você protocolar um pedido de impeachment. Isso que eu quero explicar de modo breve. Não adianta você protocolar por protocolar. Ah, vou fazer aqui o documento e entregar para o presidente da Câmara que vai arquivar. Não é assim que resolve a situação. Não é só isso, você tem que trabalhar pelo seu pedido de impeachment. Então você tem que aparecer na televisão, você tem que aparecer no rádio, você tem que usar as mídias para defender o porquê que o seu pedido de impeachment precisa ser aceito. Qual é o crime que eu estou argumentando? Por que deve sair? E chamar juristas, chamar a população, chamar aliados, para aí você mobilizar a população. Mas só protocolar não adianta de nada. Então você precisa também trabalhar pelo pedido de impeachment. Mas por que eu estou falando dessa história do Centrão? Porque eu já venho notando há algumas semanas figuras do Centrão falando que o Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno. E nós estamos vendo também um movimento de enfraquecimento do governo de tal modo que parece que o governo está ruindo. O governo está desmoronando, pessoal. Está desmoronando. A ponto de ministros falarem para o Bolsonaro mudar a posição dele e furar a bolha dos evangélicos e dos extremistas de direita e olhar para o centro. Porque a situação está catastrófica. E o próprio Carluccio deu um chilique recentemente com os ministros que estão falando isso do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tem o apoio que ele acha que tem. Isso ficou claro nas manifestações de domingo. As manifestações de domingo foram um fiasco para o Bolsonaro. Um fiasco, não tinha ninguém ali. Se aquela é a força que o governo tem para se manter, é uma força muito pequena. Mas muito pequena mesmo. O Bolsonaro está chamando o povo para ir às ruas. O Bolsonaro está tentando demonstrar poder, mas ele não está conseguindo. Por quê? Porque o governo está desmoronando. E pessoas de dentro do governo já começam a observar isso. Eu vou ler o que o Carluccio falou para os ministros e depois eu vou mostrar para vocês os fatos e os acontecimentos que mostram que o governo está esfarelando na nossa frente. E tem gente que ainda vem falar que a CPI vai dar em pizza. Como que a CPI vai dar em pizza se o governo Bolsonaro não tem mais condições alguma de negociar com ninguém? Como isso? Olhem só o que o Carluccio falou, vou ler para vocês. Ele se irritou. Aspas pro Carluccio. De repente, falando dos ministros, né, que estão falando Bolsonaro furar a bolha. De repente, todo mundo que desprezou o presidente em 2018 virou especialista e sabe o caminho para ele vencer, menos quem sempre o ajudou por acreditar, e não por cargos, mas por coração. Ah, o desespero, o governo acabou, pessoal. O governo acabou. E aí o que acontece? Tem gente, que isso me irrita, que vem aqui nos comentários, que não consegue perceber. O pessoal não vê, começa a criar a teoria da conspiração e não vê, não consegue enxergar o que tá óbvio, tá saltando na nossa cara. O governo já era, não tem como ele negociar. E o pessoal fala, o governo vai dar em pizza. Como que a CPI vai dar em pizza? Como que a CPI vai dar em pizza? Ah, porque a CPI do Collor não deu, vai falar outra. A CPI dos Correios deu em pizza? Culminou no mensalão. Mas como que vai dar em pizza se o governo não tem a mínima condição de negociar? Não há condição de negociar. Ah, querem ver só? Vai dar tão em pizza. Vai dar tão em pizza, né? Se fosse dar em pizza, por que o governo não conseguiu barrar a CPI? A CPI tá aí, o governo tentou e não conseguiu. CPI tá instaurada. Hoje tem depoimento do Mandetta e do Taishi. Ah, vai dar em pizza, vai dar em pizza. Então por que o governo não conseguiu se articular para evitar que dos 11 integrantes da CPI, 7 fossem oposicionistas e só 4 governistas, sendo que desses 4 só o Ciro Nogueira não está no primeiro mandato. Vai dar em pizza, né? Vai dar tão em pizza, mas tão em pizza que o governo nem conseguiu impedir que o Renan Calheiros fosse o relator da CPI. E o pessoal ainda acha que vai dar em pizza. Ainda acha que vai dar em pizza. O governo não conseguiu brecar a CPI. Ah, vai dar tão em pizza que o governo não consegue nem se articular. Os ministros estão batendo cabeça. Os funcionários do alto escalão do governo não conseguem se articular, porque o Nix Lorenzoni tá batendo cabeça com o Braga Neto, eles não se gostam, eles não se bicam. E tem gente que fala que vai dar em pizza. Fora isso, desse problema da CPI, e esse problema é reflexo, essa falta de articulação e essa incapacidade de negociação é reflexo do governo que está ruindo. O governo está ruindo. Nós temos demissões seguidas no Ministério da Economia. Todo dia cai um. Todo dia cai um, só não caiu ainda o Guedes, mas todo dia cai um funcionário do Ministério da Economia. E tudo isso está acontecendo aos olhos da população, a olhos nus, na claridade do dia. O Mourão já falou que não vai disputar 2022 e até falou de terceira via. O Mourão, que é o vice-presidente, está falando em terceira via. O governo está sendo destruído. O Ernesto Araújo, que foi o Olavete, que é, no caso, o Olavete, foi chanceler,
Ele sofreu tanta pressão, seja a pressão exterior dos Estados Unidos, como também pressão interna, que ele foi demitido. A pressão interna por parte dos senadores em cima do Ernesto Araújo foi gigantesca. Ele tomou uma sabatinada lá no Senado que ele perdeu o rumo de casa, teve que ser carregado pela mão, porque ele não sabia chegar no apartamento dele. Chegou chorando. Se não chegou chorando, ele não sabe onde ele tá, porque ele foi escorraçado. E nesse final de semana ele falou que o governo Bolsonaro perdeu a alma. Pessoal, o governo tá acabando, o governo não tem mais poder para negociar nada. Por isso que eu estou dizendo para vocês, essa história do Centrão tá estranha. O Kassab já tá falando que o Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno. Não é uma história recente que o Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno. Já faz algumas semanas. O pessoal tá percebendo e a gente tá recebendo isso da imprensa a conta-gotas com um delay. Com um delay. Então percebam isso. Essa CPI é uma CPI diferente. O Renan Calheiros deu uma entrevista ontem para o UOL. Ele falou, essa é uma CPI que tem o objetivo de salvar vidas. E nessa entrevista que ele deu para o UOL, ele não falou em nenhum momento a palavra Bolsonaro. Nenhum momento. Em nenhum momento. Ele sempre se referia a Bolsonaro como presidente. O presidente não falou o nome do Bolsonaro em nenhum momento. Vocês acham que Renan Calheiros não é um homem que sabe usar as palavras? Não caiam nessa que essa CPI não vai dar em nada. Essa CPI vai resultar em alguma coisa. Em alguma coisa pesada. Pesada. Tá muito estranha a situação. E o Bolsonaro tá enfraquecido. Outros governos caíram antes desse momento de enfraquecimento do Bolsonaro. O Bolsonaro só não caiu ainda por causa da pandemia. Mas ele também só tá nessa situação por causa da Covid. Então assim, vamos analisar a situação. Ver o governo Bolsonaro, ele está corroendo na nossa frente. Na nossa frente. Então vamos parar com essa história que CPI vai dar em pizza, porque não tem como saber. E olhando hoje, o cenário hoje, fazendo uma projeção, a chance de acabar em pizza é baixíssima. Muito baixa, porque não há margem para Bolsonaro negociar. Então fiquem atentos a isso, percebam essas notícias, são as notícias pequenas que nós montamos o quebra-cabeça do todo. Assim que tivermos também, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Mandetta ainda não prestou depoimento. Então assim que nós tivermos novidades, depoimento do Mandetta e também do Taish, eu venho aqui e faço o vídeo para vocês. Então ative as notificações e também me sigam no Twitter, @profileoficial.